Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo essa aula. Pessoal, vamos voltar aonde a gente parou, né? Que a gente aprendeu os comandos principais do HTML. E para a gente dar prosseguimento, eu vou mostrar para vocês agora como estudar programação e como que eu estudo programação. Lembrando que não é algo que vocês devem ter, tá? Devem seguir, vocês podem estudar a programação da forma que vocês quiserem, mas o método que eu utilizo para programar é como? É fazer do meu código um caderno. Ou seja, eu vou escrever no meu código todas as informações. É algo que vai ficar poluído, mas vai ficar poluído para mim. Para mim, como estudante, para mim depois abrir o código e entender o que cada linha faz. É o método que eu utilizo para aprender, tá? Você pode escrever no caderno, por exemplo, ou então só fazer o que eu faço aqui, digitando e rever as aulas diversas vezes, vocês conseguem decorar. Mas, pro meu caso, o jeito que eu utilizo para aprender programação, seja qualquer linguagem de programação, é entender o que o professor está falando, entender o que aquele comando significa, mas digitar aquele comando, como se fosse no caderno. Mas como que a gente faz isso? Por meio de comentários. E aqui, gente, assim, cada gente vai ter um tipo de forma de estudar, mas eu quero dizer que o comentário, na minha opinião, para quem está estudando, ele deve ser utilizado assim de forma exaustiva. Vocês devem encher o código de vocês de dicas, de comentário, de informações para vocês entenderem exatamente o que cada linha faz. Assim vocês vão poder pegar a aula depois e revisar, tá? Então por isso que a nossa primeira aula de fato programando vai ser com comentários, porque a partir daqui, toda vez que a gente vê um comando, vocês já vão poder, se vocês quiserem seguir esse método, de comentar o que aquele comando significa. Tá, mas vamos lá. O que é um comentário? Comentário nada mais é do que uma informação que eu vou colocar no meu código, mas que ele não vai ser mostrado para terceiros com um ponto, tá? O que eu quero dizer? Em linguagem de programação, via de regra, não vai ser mostrado. Se vocês, por exemplo, colocarem um comentário em JavaScript, em Java, em Python, esse comentário, quando você executar o programa de vocês, não vai aparecer para a pessoa. É diferente quando a gente trata de HTML. O comentário em HTML, se eu utilizo o comando inspecionar elemento, eu vejo. Eu vejo. Então, cuidado quando vocês fazerem comentário. Mas para que serve o comentário? É para a gente estudar e anotar? Não. O comentário serve para mim identificar. Por exemplo, aqui, olha, eu posso identificar que isso aqui é o cabeçalho do meu código, isso aqui é o corpo. Então eu posso comentar, né? Geralmente a gente utiliza isso quando está programando, para a gente se identificar no código, para não se perder naquele monte de linha. A gente faz um comentário que futuramente, quando a gente abrir aquele código, a gente vê, olha, aqui abriu aqui, fechou aqui está tratando disso, aqui está tratando disso. Então, o comentário inicialmente, ele serve para isso, para a gente só se entender, né, no código o que ele faz. Mas, para a gente, e a dica que eu dou para vocês, é utilizar o comentário como se fosse um caderno. Utilize o código de vocês, cada aula, como se fosse um caderno e anote tudo, tá? Dito isso, se vocês já curtiram essa dica de estudo de programação que eu nunca vi em nenhum lugar, tá? É a dica que eu, desde o início, eu adotei, que tem valido para mim, que eu tô passando para vocês. Se inscreve, curte, ativa o sininho e acompanhe mais aulas, que sempre vai ter uma dica, uma pérola assim. Tá bom, mas agora eu quero ver como faz comentário. Vamos lá. Bom, para fazer comentário lembrando que cada linguagem vai ter uma forma de comentar. Para fazer comentário em HTML é muito simples. Eu vou abrir a setinha, colocar exclamação, 2 pontos. Percebam que as coisas abaixo já mudou de cor. Isso por quê? Porque o que eu fiz agora foi abrir um comentário. Vou colocar 2 pontos, vou fechar a setinha. Isso, tudo que eu escrever aqui dentro, ó, é um comentário. Eu posso colocar esse comentário em qualquer lugar, tá, gente? Tudo que eu escrever é um comentário. Então, eu posso escrever aqui, ó. Isso é um comentário. Se eu abrir a minha página aqui, ó. Se eu abrir aqui o 2, não vai estar nada. Mas aqui tá escrito. Ó, aqui eu tô no desktop, eu parei onde que a gente estava mesmo, tá? Na 2. Nossa primeira aula. Parei exatamente nessa parte, nossa primeira aula, tá? No mesmo arquivo. Isso é um comentário, não aparece.
Aí, vamos supor que eu vou colocar um comando que a gente já vai ver na próxima aula, tá bom? Colocar... Isso não é um comentário. Por exemplo, se eu atualizar aqui, ó, isso vai ficar na página, ó. Isso não é um comentário, mas o comentário está aparecendo. E eu vou colocar até embaixo, para vocês verem, ó. Vou colocar embaixo. Não vai aparecer, olha. Deixa eu atualizar, não aparece. Comentário não vai aparecer para o usuário. Mas aí que tá a pegadinha. No caso de HTML em específico, ele aparece. Se eu vir inspecionar elemento, tá? Vai aparecer aqui o body. Deixa eu fechar esse monte de coisa aqui. Se eu abrir o body aqui, ó. Olha aqui, olha o comentário aqui. Então vocês têm que tomar cuidado no que vocês escrevem de comentário, até quando vocês forem trabalhar no HTML, porque ele mostra, tá? Então já serve até como um alerta. Mas vamos fechar aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero transformar esse H1 em comentário. Não sei. Vocês vão ver que assim que eu digitar o comando, o H1 vai deixar de existir. Eu salvei, tá? Ctrl S sempre para salvar. Se eu dar um F5, olha, vai desaparecer. Se eu inspecionar elemento, se eu focar em body, olha aqui, nossa primeira página. Isso é um comentário. Olha o comentário aqui, que tirou a palavra. Isso é um comentário de novo. Então percebam que o comentário ele não aparece para o usuário aqui no primeiro momento em HTML. Mas nas outras linguagens ele já aparece sim, tá bom? E aqui, olha, percebam também que a gente já começou a construir aquele corpo, né, que a gente viu quando a gente viu o G1. A gente já começou a construir o corpo. HTML, o head, o body, doctype, o meta, char7, o title, o body, o HTML. Então percebam que já está sendo construído mais ou menos o nosso código, tá? Então pode ter certeza, comece de pouco em pouco. A gente vê de pouco em pouco, mas no final vocês vão ver que vocês já vão estar pegando e sabendo construir tudo. HTML é como se fosse um Lego. A gente vai construindo os bloquinhos. Na verdade, programação em si é como se fosse um grande Lego. A gente vai pegando de bloquinhos em bloquinhos, né? Coisas diferentes, programando, juntando até fazer aquilo. Então, gente, mais uma vez, essa é uma forma que eu utilizo para estudar. Eu pego um comentário, eu comento o que cada coisa significa, para depois eu ir pegando. Além de que eu vou refazendo códigos, vou ver nas aulas, tá? Para mim fixar aquele conteúdo, mas ter uma explicação e o máximo detalhar, no meu caso, eu gosto de detalhar o máximo possível. O que aquele comando faz, o que aquele comando não faz. Eu gosto bem de detalhar isso para me entender exatamente profundo, para mim não só copiar código, tá? Que é uma coisa que vocês devem evitar, é só copiar código. Vocês devem entender para no futuro vocês souberem lidar com uma situação, porque vocês vão mais do que saber o código, entender para que aquele código serve. Então isso é muito importante, eu já quero desde o início colocar isso na cabeça de vocês, tá? Entendam para que os comandos servem, não só saibam os comandos. Não seja papagaio de código. Entendam o motivo daquele código. Tem muito curso que às vezes a pessoa passa um código, explica por cima, mas não explica detalhadamente o que faz, o que deixa de fazer, para vocês entenderem a nuance. Por exemplo, essa questão de comentário. Eu já vi várias aulas de HTML e só em uma das aulas, há muito tempo atrás que eu vi, em que a professora tratou de HTML, o comentário em HTML ser mostrado quando a gente inspeciona elemento. Interessante, porque outras linguagens não mostram. Então, assim, é muito importante a gente sempre entender, testar, aprender as coisas para a gente não ser só um papagaio de código. Dito isso, a gente aprendeu aqui a questão de código, tá? De comentário, porque depois, a partir das próximas aulas, nós vamos aprender os comandos básicos e aí vocês podem estar comentando e fazer a aula de vocês como se fosse um caderno. Eu sempre vou continuar no mesmo arquivo, tá? Mas vocês podem criar novos. Por exemplo, aula 1, aula 2, aula 3, como se fosse um caderninho mesmo dentro de uma pasta. Para vocês não se perderem e também para vocês estarem comentando, tá? Estarem comentando e ter um monte de coisa aí. Gente,
Qualquer dúvida, qualquer ponto que chegar, deixa nos comentários. Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho. Se você está gostando da aula, marca gostei, porque sempre vai ter aula nova. Então clica aqui no card para vocês acompanharem a playlist de criação de site. É isso aí então, pessoal. Partiu!